Indo à nossa, então, portanto, a etapa final do nosso 18º Congresso, teremos agora a conferência de encerramento, com o tema A Constituição e o Direito do Trabalho. Para integrar a nossa mesa, convidamos o Dr. Ipojucan Demetrios Vec e Sua Excelência, o presidente do TRT da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges. Bem, bom dia a todos. Alô, alô. Vamos, então, dar início à nossa conferência de encerramento do 18º Congresso de Direito do Trabalho Rural. O tema, a Constituição e o Direito do Trabalho. É uma forma de homenagearmos a nossa aniversariante de ontem, né? Com quase 3 décadas de vida, com 29 anos, e ainda com tantos dispositivos para serem complementados, né? E um deles que eu reputo da maior importância, aquele do inciso 1 do artigo 7º, que tão bem conhecemos, que diz, elencando como direitos dos trabalhadores, inciso 1º, relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Se esse inciso tivesse sido regulamentado, nós teríamos muito mais dignidade nas relações de emprego. Nós vivemos, até hoje no Brasil, com a chamada denúncia vazia do contrato de trabalho. Se o nosso amigo Jordani, um São Paulino fanático, tivesse, como eu, né, não tão fanático quanto ele, mas também tenho essa qualidade, né, Jordani? E se ele trabalhasse para um empregador, como o Dr. Lorival, por exemplo, um corintiano de boa cepa, e se, no domingo, o São Paulo tivesse aplicado uma goleada no Corinthians, na segunda-feira o Dr. Jordani poderia estar no olho da rua, né? O seu time goleou o meu. Esta é a realidade das relações de trabalho no país. E algo que a pessoa necessita para a sua sobrevivência, necessita para o sustento de sua família. Então, isso é falta de dignidade, quando a sua vida financeira, a sua sobrevivência está na mão de um semelhante seu. Isso não é uma crítica ao empregador, porque nós não podemos, e eu acho que uma das piores procedimentos que nós podemos cometer é a generalização, em qualquer situação, né? Nós não podemos colocar aqui o bem contra o mal, não é isso, jamais. Nós reconhecemos a existência de inúmeros bons empregadores e também de inúmeros maus empregados. Então, é apenas uma introdução e um desabafo de inconformismo com 29 anos de existência da Constituição Federal e um inciso desse sem regulamentação, ou seja, sem uma eficácia, aquele chamado dispositivo constitucional de eficácia contida e que não tem uma aplicação imediata, infelizmente. Mas estamos aqui, na verdade, para ouvir o professor Ipojucan Demetrios Vec, a quem eu desde já agradeço pela presença, desde Passo Fundo. O professor Ipojucan é advogado militante, é mestre em Direito, é professor de Direito do Trabalho na Universidade de Passo Fundo, autor de vários artigos e livros, entre eles Direito Material do Trabalho 1 e 2. O professor Ipojucan revela aqui a sua modéstia, embora este sintético currículo já retrata a sua
competência e o seu preparo para nos brindar com esta conferência de encerramento, cujo tema tem a vastidão da sua denominação, a Constituição e o Direito do Trabalho. Tem a palavra, professor. Saudações ao excelentíssimo senhor desembargador Fernando da Silva Borges, presidente do TRT, da 15ª Região, em nome do qual eu saúdo todas as autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. O tema da minha palestra é a Constituição e o Direito do Trabalho. Quando eu recebi esse honroso convite para falar para as senhoras e os senhores, fiquei muito feliz. No entanto, quando fiquei sabendo qual o tema, Constituição e Direito do Trabalho, confesso que um calafrio me correu pela espinha. Falar de Constituição, nesse momento em que a nossa Carta Magna é atacada por todos os lados, muitas vezes, inclusive, pelo seu máximo guardião institucional. Falar de Constituição, quando até mesmo direitos e garantias de primeira dimensão, que são tão caros e amados pelos liberais, são atacados à luz do dia, baseados em argumentos políticos. Falar de Constituição e Direito do Trabalho, quando este último sofre o seu mais duro ataque. De imediato, lembrei-me de uma música da minha juventude. Lembrei-me de uma banda de rock que eu gostava muito e que ainda gosto, e percebi que a letra, escrita há mais de 20 anos, é mais atual do que nunca. Percebi que era uma espécie de clássico. Me refiro à letra da música Que País é Esse?, da Legião Urbana, que tem um pedacinho que diz assim: ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Pois é exatamente nesses momentos tenebrosos, quando existem alguns setores que falam abertamente, inclusive, da quebra total da institucionalidade democrática constitucional, que precisamos realmente falar de Constituição. Que precisamos ter vontade de Constituição. Como dizia Conrad Hesse, no seu clássico, A Força Normativa da Constituição. Mas por que valorizar tanto a Constituição de 88? Essa moça de 29 anos. Será que ela é perfeita? Será que ela não tem falhas? Não, não é por isso. Mas simplesmente porque a Constituição Federal de 88 é a melhor Constituição que esse país já conseguiu fazer. E sabem por quê? Na minha opinião, porque foi a única em que o povo desse país, com todos os seus defeitos e com todas as suas virtudes, se fez ouvir e traduzir algumas das suas inspirações no texto constitucional. Não é à toa que a elite econômica, nacional e internacional, política, a elite política, e alguns da elite jurídica, atacam tanto e de forma tão torpe o texto e a Constituição de 88. Esses ataques não são de hoje. Fazem parte do projeto que a gente pode denominar de pensamento único ou de neoliberalismo. Cabe aqui um parênteses. Porque para conseguirmos entender um fenômeno, precisamos entender o processo, contextualizarmos. O que é o neoliberalismo? Na contramão de muitas afirmações que enxergavam no neoliberalismo um fortalecimento do sistema do capital, agora dominado com predomínio do capital financeiro, Mésaros, István Mésaros, o filósofo que, infelizmente, faleceu agora dia 1º de outubro, essa semana, já muito antes da crise de 2008, e ao meu ver corretamente, via no liberalismo uma resposta agressiva e fadada ao insucesso,
diante da emergência de uma crise que é estrutural do próprio sistema e que tem causas, entre outras, na taxa de lucro decrescente. Diante dessa crise, que é estrutural e de longuíssima duração, já inicia lá por volta da década de 70, o ataque ao mundo do trabalho é uma das receitas prediletas e necessárias para o capital. Não é só o caso do Brasil. Basta ver o México, a Espanha e agora, inclusive, a França de Macron. Ora, aonde entra a Constituição aqui? A Constituição de 88, em sua principiologia, no seu catálogo de direitos fundamentais, é um atrapalho para essa visão, é um entrave. Não é à toa, então, que é tão atacada. Basta ver, já no artigo 1º da Constituição, em especial, e no seu artigo 3º, que fixa políticas públicas, que essa Constituição está na contramão do projeto neoliberal. Vamos lembrar que, logo após o preâmbulo, a jovem de 29 anos abre-se ela mesma com a Constituição e abre o ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico começa na Constituição. Abre a Constituição com verdadeiras chaves de interpretação para esse ordenamento jurídico. Ali está previsto as estruturas centrais dessa sociedade e desse Estado. É ali que está dito quais são os princípios que devem nortear essa estrutura. Ali está o artigo 1º, falando da dignidade humana. Ali está o artigo 3º, fixando políticas públicas de inclusão, verdadeiras políticas públicas de inclusão, para uma tendencial igualdade que se quer, objetivos a serem alcançados. E vem o artigo 4º e já diz: a prevalência dos direitos humanos deve reger as relações do Brasil. Logo após, o que faz essa Constituição? Abre um leque generoso de direitos individuais, coletivos, políticos, sociais, todos englobados dentro de um título, o título dos direitos fundamentais. E mais, ainda prevê, lá nos seus parágrafos 2º e 3º, a possibilidade de que esses direitos não sejam apenas os expressos, mas que outros venham a ser concretizados, os que decorrem dos princípios e também aqueles que são incorporados pelos tratados internacionais. E aqui a importância para nós do direito do trabalho. Esses tratados internacionais, em que as convenções da OIT fazem parte, podem ser integrados ao nosso ordenamento e têm, pelo menos, segundo a posição do STF, hoje dominante, o caráter de normas supralegais. Abaixo da Constituição, se não passarem pelo parágrafo 3º do artigo 5º, mas acima da lei. E a lei que entra em confronto com esses tratados internacionais, ela perde a aplicabilidade. Basta lembrar aqui a prisão do depositário infiel, do Pacto de São José da Costa Rica. Pois bem, mas e para o direito do trabalho? Qual a importância em especial dessa Constituição de 88? Quem conhece, todos aqui conhecem o direito do trabalho? Então já tiveram um primeiro contato, talvez tenham alguns alunos também. Desde a Constituição de 34, as Constituições brasileiras falam de direito do trabalho. A de 34, a de 37, a de 46, a de 67, a emenda 1 de 69. Então, qual a importância da Constituição de 88? Somente na Constituição de 88 é que os direitos dos trabalhadores passaram a ser concebidos formal e materialmente como direitos fundamentais. Nas outras constituições estavam apenas na ordem social, na ordem econômica, mas jamais foram vistos como direitos fundamentais. É somente com a Constituição de 88 que esses direitos são colocados na parte mais nobre da Constituição, como verdadeiros trunfos frente ao poder, seja público, seja privado.
como direitos que são positivados para garantir que todo ser humano não tenha um tratamento degradante e desumano e que tenha condições básicas de vida. Cumpre lembrar ainda, que é algo importante que se saliente, que esse rol de direitos fundamentais previstos no artigo 7º não são os únicos que se aplicam aos trabalhadores. Pois não podemos esquecer também dos direitos de primeira dimensão, que também são aplicados no contrato de trabalho. A honra, a intimidade, a liberdade religiosa, a liberdade política. Nós não podemos esquecer desses direitos. Os direitos fundamentais eles têm que ser entendidos na sua integralidade, na sua complementaridade e na sua indivisibilidade. Não gostaria de falar isso, mas em momentos marcados por trevas, como o que estamos vivendo, não me parece despiciando salientar a verdadeira importância desses direitos ditos fundamentais. Será que realmente são tão importantes assim? Será que não é apenas um nome? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que não fui eu que criei. Essa brincadeira foi pensada por J.J. Gomes Canotilho, e ele diz o seguinte: se a gente quer saber a importância de um direito fundamental, é só botar um não, colocar uma negativa antes do enunciado do direito. E aí é o seguinte, eu vou convidar vocês, em momentos que a gente, às vezes, liga a TV ou vê nas mídias, né? Direitos fundamentais de resumo é coisa de bandido, coisa de meliante. Né? Então, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar uma Constituição. Nós vivemos num país que tem a seguinte Constituição. Não é garantida a dignidade humana. Não se reconhece o valor social do trabalho. Não é reconhecida a igualdade jurídica. Ninguém tem direito à liberdade de consciência, nem de religião e nem de opinião. A casa não é asilo inviolável. Não é garantido o devido processo legal, nem o contraditório, muito menos a ampla defesa. Não se reconhece o direito à saúde, nem ao meio ambiente, nem à educação e nem à moradia. Não existem limites para a jornada de trabalho. Não é garantido o salário mínimo, não é garantido o direito de férias e também não existe direito à segurança no trabalho. Saúde e segurança também não está garantido. Quem quer morar no meu país? Basta pensar nisso para ver a importância que esses direitos têm. São direitos que se fundam na dignidade. Assim, com a Constituição de 88, e essa é a sua importância, os direitos dos trabalhadores foram alçados, então, a esse patamar de fundamentalidade. Mas qual a importância? Será que isso não provoca nada no direito do trabalho? Será que o direito do trabalho não muda nada com isso? Será que ele continua a mesma coisa que era antes e ponto final? Não me parece correto isso. Porque algumas consequências prático-jurídicas são impostergáveis a partir do momento que um direito é reconhecido como direito fundamental. Primeira, o velho princípio de direito do trabalho, que estava previsto lá no artigo 620 da CLT, antes da CLT Temer, que agora até isso foi mudado. Ele saiu do nível infraconstitucional e foi parar no nível mais alto da Constituição. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Se terminasse aqui, esses eram os direitos. Tudo bem, mas não termina assim. Tem uma vírgula. Além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aqui está um princípio da norma mais favorável, alçado ao patamar constitucional, vinculando o juiz, vinculando o legislador, vinculando o Estado e a sociedade. Mas mais, uma segunda consequência, o princípio da proibição de retrocesso social, que na clássica definição do Acórdão 3984 do Tribunal Constitucional Português diz o seguinte: a partir do momento em que o Estado cumpre
total ou parcialmente, as tarefas constitucionalmente impostas para realizar um direito social, o respeito constitucional deste deixa de consistir, ou deixa de consistir apenas, numa obrigação positiva, para se transformar ou passar também a ser uma obrigação negativa. O Estado que estava obrigado a atuar para a satisfação ao direito social passa a estar obrigado a abster-se de atentar contra a realização do direito social. Esses dois princípios são centrais para a interpretação do direito do trabalho no momento em que os direitos dos trabalhadores são alçados ao patamar de direitos fundamentais. Normas que violem esses princípios são inconstitucionais. Quero lembrar aqui agora o voto proferido pelo ministro Celso de Mello, na ação direta de inconstitucionalidade 4066, que foi agora, a do amianto, a que proibiu o uso do amianto. E lá no voto, primeiro o ministro faz uma grave advertência. Ele lembra o saudoso ministro Luiz Gallotti e diz o seguinte, mais ou menos, que quando a Corte Suprema julga direitos ligados à classe trabalhadora, ela tem que tomar o maior cuidado para que ela não venha a ser julgada. Espero que os eventuais julgamentos que tenham sobre a reforma estejam iluminados por esse pensamento. Mas o que diz o ministro no seu voto? Expressamente ele vai referir como princípio de interpretação dos direitos sociais, e aqui se tratava exatamente de direitos ligados ao trabalho, à saúde e segurança no trabalho, pelo uso do amianto, ele vai referir expressamente o quê? O princípio da proibição de retrocesso social como critério de interpretação. E o que ele vai referir ainda? O princípio da norma mais favorável como impositivo para o Poder Judiciário e para o Legislativo. O que ele vai dizer ainda? Vai dizer que os tratados de direitos humanos, e aqui ele está se referindo exatamente aos tratados da OIT, as convenções internacionais, que esses tratados têm força, no mínimo, supralegal, porque, no caso, ele entende que seria força constitucional, mas a maioria do Supremo entende que é força legal, supralegal, e que, portanto, ofensas a esses tratados, pelas leis infraconstitucionais, não podem se perpetrar. Não cabe como uma luva na nossa reforma ou deforma trabalhista? Uma terceira consequência. Se um direito é previsto como um direito fundamental e atribuído a um indivíduo, como é o caso dos direitos dos trabalhadores, esses direitos não são protegidos como cláusulas pétreas? Existem várias decisões, inclusive, não de forma aberta, mas nas decisões existem esses entendimentos. Por exemplo, na DIN 1675-1, na DIN 939, na DIN MC 1946. Podemos citar aqui constitucionalistas de escola, o Papa dos constitucionalistas brasileiros, Paulo Bonavides, Ingo Sarlet e tantos outros. E não estou pegando ninguém do direito do trabalho para não dizer que a gente é bairrista. Dizendo exatamente isso. Mas uma outra consequência ainda. Se um direito é um direito fundamental, será que é dado ao legislador, ou a quem quer que seja, o poder de restringir esse direito do jeito que bem entender? Se um direito é um direito fundamental, ele pode ser limitado de qualquer forma. Resolve limitar, limita. Será que as situações, como, por exemplo, o artigo 7º, inciso 6º, 13, 14 da Constituição, que expressamente permitem uma, entre aspas, flexibilização desses direitos, significa um cheque em branco? Preencham como quiserem? Será que tem que ser interpretados de forma extensiva
ou restritiva? Evidente que de forma restritiva. Evidente. Não porque eu quero. Porque já no caput do artigo 7 está dizendo lá, esses são os direitos, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. E mais, as situações colocadas nos incisos são de exceções. Todos nós sabemos que exceção não se amplia e se interpreta estritamente. Mas, qualquer direito fundamental, para ser restringido, e somente onde seja necessário, tem que passar ainda por testes de razoabilidade, de proporcionalidade e de preservação do seu núcleo essencial. Esses testes também são impostergáveis. No mínimo, essas 4 consequências práticas, e quando eu falo de prático-jurídicas, vão nascer, vão se colocar no nosso ordenamento a partir do momento que os direitos dos trabalhadores são reconhecidos como direitos fundamentais. Mas e diante desse quadro constitucional, que eu estou tentando aqui, em rápidas pinceladas, colocar. Como fica a reforma trabalhista? Como fica esse texto da reforma? Isso que foi aprovado e que em breve entrará em vigor e que vai alterar profundamente as relações de trabalho no Brasil e, mais, vai alterar a realidade socioeconômica desse país. Eu tenho dito, e até eu brinco com meus alunos eu digo assim, vocês podem escrever aí, eu assino e vocês me cobrem daqui um tempinho. Não precisa ser muito. É uma mexicanização. É a McDonaldização da sociedade brasileira. Essa é a minha visão. Vou fazer como o Giordani. Eu vim aqui para dizer o que eu penso. Pois bem, eu digo que o direito do trabalho tem 3 eixos principais. 3 eixos principais, em torno do qual ele nasceu e em torno desses eixos ele se desenvolve, ou evolui. Salário, limite de jornada de trabalho, saúde e segurança no trabalho. Esses 3 temas é o que colocam o direito do trabalho no mundo e que fazem ele ir para frente ou voltar para trás. É em torno disso. A reforma atacou os 3. Atacou os 3. Não vou poder falar, evidentemente, da reforma como um todo. Acho que não teria nem competência para isso e nem tempo. Mas eu quero pegar 2 ou 3 pontos aqui para tentar mostrar o que foi feito e aquilo que é compatível ou não com a nossa Constituição. Negociado sobre legislado. Acho que é um ponto central. E aí, nós temos o artigo 611-A, dizendo o seguinte, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, aquilo que restringe, melhor dizendo, aquilo que amplia a restrição, é interpretado de forma aberta. Cheque em branco, o que eu falei antes. E lá no artigo 611-B, que diz aquilo que não pode ser restringido, diz lá, constituem objeto ilícito de convenção coletiva de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente. Então, na hora de proteger os direitos fundamentais, a interpretação é restritiva. Na hora de flexibilizá-los, é ampliativa. Mas tem mais ainda, porque tem lá um parágrafo único no artigo 444, que é um verdadeiro, no meu modo de ver, um absurdo, que prevê que essa negociação pode ser individual para trabalhadores que ganhem, o valor de hoje é 2 vezes o valor de referência, o máximo, R$ 11.062,62, e que tem um curso superior. Professores universitários com 40 horas, e doutorado e um bom tempo de casa, todos ganham mais do que isso aqui. Será que tem mesmo poder de negociação frente a uma instituição? Esses dias atrás, esteve um amigo meu conversando comigo, ele é um médico
qual é a especialidade dele? Me escapou agora. Mas é um dos caras mais famosos lá da região, reconhecido, né, no meio e nível nacional. Cursos no exterior, papapá, papapá. E aí ele veio me perguntar o seguinte: é verdade mesmo que pode ser feito negociação individual para reduzir? Eu disse, olha, para quem tem curso superior e acima de certo valor, é o que está dizendo a lei. Mas qual é o poder que eu tenho frente à instituição? Estava falando do hospital. Qual é o poder que eu, sozinho, tenho frente à instituição? Eu fiquei pensando, o apelido dele é Cacá. Se o Cacá, que é o Cacá, né, acha isso, imagina o resto. Tá? Mas será que esses dispositivos passam por um teste constitucional? Será que esses dispositivos passam lá pelo teste da norma mais favorável e da proibição de retrocesso social? Duvido muito. Aliás, a OIT teve uma manifestação expressa sobre isso, falando sobre a reforma trabalhista brasileira, e referiu expressamente as convenções internacionais, a 98, a 151 e a 154. O que disse a OIT? Começou dizendo aquilo que é. Eu posso até não gostar, mas é. O princípio da norma mais favorável é o princípio central de interpretação do direito do trabalho, em nível internacional. Primeiro. Segundo, o que diz a OIT? Até é possível que leis venham prever pontualmente, olha a palavra, exatamente o contrário, pontualmente que a negociação coletiva derrogue a lei, mas não de forma generalizada. A lei é o piso básico. Se negocia para cima, não para o porão. A OIT expressamente refere isso. Mas vamos mais um outro tema que eu queria chamar a atenção aqui. Dano extrapatrimonial. Aqui tem pérolas. A regulação que foi dada, com todo respeito, começa dizendo o seguinte, artigo 223-A. Aplicam-se à reparação dos danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas, olha a palavra, apenas os dispositivos desse título. Então é o seguinte, alguém sofre um acidente, tem danos materiais e tem danos, vamos chamar de extrapatrimoniais, morais. Os danos materiais serão apurados usando, inclusive, o que me parece mais do que razoável, o próprio Código Civil. Pode ser previsto, inclusive, responsabilidade objetiva e assim por diante. Os danos extrapatrimoniais, não. Mas daí como é que fica o inciso 5º e o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz e coloca de igual forma direitos patrimoniais e extrapatrimoniais? O artigo 5º, artigo 5º, incisos 5 e 10, garante, né, a indenização de danos morais e patrimoniais no mesmo patamar. Em igualdade de condições. Como é que fica isso? Voltamos àquele debate que se tinha antes da Constituição de 88, se danos morais podiam ser indenizados ou não? É algo semelhante a isso? Mas vem mais, porque não para por aí. Artigo 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais... Esfera existencial da pessoa jurídica. Eu fico pensando, o que será isso? Que eu quero... Vou aproveitar. Já pararam para pensar? Se o fundamento dos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana, todo mundo diz isso? Pessoa jurídica tem direitos fundamentais? A pessoa jurídica tem dignidade humana? Dignidade da pessoa humana? Pois bem, as quais são titulares exclusivas do direito à reparação. Exclusivas. Já vi interpretação dizendo o seguinte,
O trabalhador sofre um acidente. Morre. Bom, ninguém mandou morrer também, né? Morreu, acabou. Né? Dando essa patrimonial, a família não vai poder buscar, porque ele era o titular exclusivo. Dano material, tudo bem. Agora, dano é bom. Fazer o quê, né? O cara morreu. Acabou. Mas mais, como é que vai ficar os sindicatos? Por exemplo, ou o Ministério Público do Trabalho. E se tiver uma empresa, e nós sabemos que existe isso, que assedia os seus trabalhadores e que provoca danos ao conjunto desses trabalhadores. O sindicato não pode atuar como substituto processual. Artigo 8º, 3 da Constituição, então, foi derrogado nessa parte, né, pelo artigo 223b da CLT. Ele não é titular exclusivo, então o sindicato não pode mover ação. E nem o Ministério Público. Então, as prerrogativas do Ministério Público, 127 e 129 da Constituição, acabaram. Nessa parte, acabaram. É plausível isso? É plausível uma interpretação como essa? Mas mais, artigo 223c, porque aqui foi uma... Né, aqui os caras fizeram força. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados, inerentes à pessoa física. Ou seja, liberdade de crença, não. Liberdade de opinião, também não. Convicção filosófica e política, também não. Liberdade de expressão, também não. Vida privada, também não. O artigo 5º da Constituição foi revogado. Para os trabalhadores. Não é nem o artigo 7º, é o artigo 5º. Aquilo que todo mundo não tem dúvida de dizer que são cláusulas pétreas. Mas isso não se aplica aos trabalhadores. E mais, tem como limitar as dimensões da personalidade humana? Tem como limitar quais são os direitos que promanam do princípio da dignidade humana? Não me parece que a resposta seja positiva. Mas tem mais ainda. Porque tem o artigo 223g, que daí vai dizer o seguinte: o dano moral será lá leve, médio, grave, gravíssimo, né? E daí fixa lá 3 salários, 20 salários, 50 salários contratuais. Eu fiquei imaginando o seguinte: estou lá na sala dos professores, chega o meu coordenador, né, e me pega eu e um outro colega lá. Né? Vocês são 2 folgados, 2 imbecis, professor vagabundo, né, e tal. Beleza. O mesmo agressor, as mesmas agressões, no mesmo local, tudo igual. Mas eu tenho a infelicidade de ganhar 1.000. E ele tem a felicidade de ganhar 3.000. Vamos imaginar que essas lesões sejam consideradas leves. Eu vou ganhar 3.000 e ele vai ganhar 9.000. A minha dignidade está sendo medida pelo que eu ganho. O que eu ganho mede a minha dignidade. Agora, a dimensão da dignidade pessoal é medida com base no que eu ganho. Mas não é só isso, porque, além de tudo isso, o Supremo já julgou o caso da lei de imprensa. Declarou a inconstitucionalidade da lei de imprensa, onde ela tarifava o dano moral. Aqui vem uma tarifação do dano moral? Um outro ponto, para já ir me encaminhando. E as normas de duração do trabalho em intervalos? No meu modo de ver, aqui, os limites do absurdo foram ultrapassados. Primeiro, o artigo 611-A vai dizer o seguinte, lá no inciso 13.
Prorrogação da jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Isso pode ser negociado. E o 611-B diz que constitui objeto ilícito de convenção coletivo, de acordo coletivo, inciso 17. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Mas daí vem o parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins dispostos nesse artigo. Com a devida vênia, louvores, tudo que possa existir. Revogaram a medicina. Aqui, o Ramazzini, Bernardino Ramazzini, que lá em 1713, fundou aquilo que a gente chama hoje de medicina do trabalho, deve estar se mexendo no caixão. Porque já em 1713, o Ramazzini ligou duração de trabalho com doenças ligadas ao trabalho. De lá para cá, a medicina, a fisiologia e tudo mais só veio a dar razão a Ramazzini. Como é que fica o artigo 6º da Constituição? Como é que fica o artigo 7º, 22 da Constituição? Que prevê normas de saúde e segurança. Como é que fica o artigo 1º da Constituição? Será que a dimensão de saúde não é algo central para a dignidade? Como fica o meio ambiente do trabalho? Artigo 225 da Constituição. Mas mais, como fica o princípio da razoabilidade? O princípio da razoabilidade diz o quê? O direito não pode, nem no momento em que é construído, nem no momento em que é aplicado, causar profundas injustiças ou absurdos. O princípio da razoabilidade veda absurdos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A OIT coloca expressamente que a preservação da saúde do trabalhador e a segurança do local de trabalho é o mais fundamental dos objetivos subjacentes às políticas de duração do trabalho e tem sido, desde o início, um dos propósitos centrais das medidas que tratam das jornadas longas. Ontem teve uma notícia nos jornais de todo o país de uma japonesa que morreu por excesso de trabalho. É o karoshi, que os japoneses chamam. Pois bem, isso tudo com o trabalho rural, para encerrar esse ponto. Deixei todo mundo faceiro quando disse que ia encerrar, mas é só esse ponto. O trabalho rural, não podemos esquecer que todas essas medidas são aplicáveis ao trabalho rural. E, até foi referido antes, na palestra anterior, que tem um projeto que altera a lei de trabalho rural. As primeiras notícias que saíram desse projeto são alvissareiras, de volta ao passado. Porque é possível pagar o trabalhador com casa e comida. E eu pergunto, o que o escravo recebia? Casa e comida. Só que agora vai ser um pouco melhor. Porque é o seguinte, não precisa contratar o capitão do mato. Porque você voluntariamente, você se submete. É uma maravilha. É uma maravilha. Para encerrar mesmo, eu quero citar 2 clássicos. Na verdade, nua e crua, qualquer regulamentação de direitos que não sejam os direitos que servem ao livre comércio é sempre vista como uma enorme violação de direitos sagrados. E isso não é de hoje. Eu vou citar aqui Eric Williams, num livro que é um clássico e que vale a pena ler, Capitalismo e Escravidão. O que diz o Eric Williams? Uma das consequências mais importantes da Revolução Gloriosa de 1688 e da expulsão dos Stuart foi o impulso que se deu ao princípio do livre comércio.
Em 1698, a Real Companhia Africana perdeu seu monopólio e foi reconhecido o direito do livre comércio de escravos, como direito natural e fundamental dos ingleses. A liberdade concedida ao comércio de escravos só se diferenciava da liberdade concedida a outras atividades num único detalhe. A mercadoria em questão era o ser humano. E aí vem a regulamentação, perceba. O espaço destinado a cada escravo na travessia do Atlântico era de 1,65 metros de comprimento por 40 centímetros de largura. Comprimidos como filas de livros em prateleiras, como disse Clarkson, acorrentados aos pares, a perna direita de um, a perna esquerda do outro, cada escravo tinha menos espaço do que um homem num caixão. Era como um transporte de gado negro. E, de fato, quando não havia negros suficientes, embarcavam-se cabeças de gado. O objetivo do comerciante era o lucro, não o conforto de suas vítimas. E uma singela medida de 1788, olhem aqui a regulamentação, para regulamentar o transporte dos escravos em conformidade com a capacidade do navio, despertou uma enorme gritaria entre os traficantes de escravos. Diziam uns para os outros: se essa mudança ocorrer, irá prejudicar o comércio. Assim espero que lucres enquanto é tempo. O que mais me chama a atenção é o que eu já estou vendo. Manifestações, segundo a Folha de São Paulo, hoje acho que foi de terça-feira, que os investidores acharam a reforma trabalhista muito tímida. Foi muito tímida, não é o que eles esperavam. Ainda tem que pagar salário, por exemplo, ainda tem algum limite de jornada, é uma coisa muito tímida. E mais, já tem novamente a década de 90. Gente pregando a extinção tanto do direito do trabalho, volta tudo, e da justiça do trabalho. A velha fórmula volta à tona, extinguir a justiça do trabalho. E eu fiquei pensando, mas por que disso? O que tem nesse negócio? A questão é a seguinte: isso é uma velha imagem. Isso aqui só reforça uma velha imagem que os setores, no meu modo de ver, no meu modo de pensar, no meu modo de atuar, são os setores mais retrógrados da nossa sociedade. É a visão que eles têm sobre o direito do trabalho, vendo esse direito como um vilão, como algo vil, como algo vergonhoso, como uma excrescência. O direito do trabalho é uma excrescência. E aqui, novamente, um clássico, para nos iluminar. Bernard Endelman, na sua A Legalização da Classe Operária. Em suma, no direito do trabalho, está todo o mistério do direito burguês que se transforma em seu lugar verdadeiro. A tal ponto que esse direito pareceu, e parece para nós aqui, por muito tempo vil e vergonhoso. Pareceu de uma raça jurídica inferior, uma imitação de direito, como o operário era uma imitação de homem. Cabe a nós, que vamos atuar no cotidiano com essas novas regras, não permitirmos que os nossos trabalhadores sejam considerados meio homens. Esse é o nosso desafio a partir de agora. Muito obrigado. Quero anunciar aqui a presença honrosa do prefeito Edinho Araújo, que aceitou o nosso convite para comparecer. O professor Ipojucan
nos levou a um passeio panorâmico sobre as normas e princípios constitucionais. Eu me lembrei de uma frase que eu sempre gostei muito, que diz que quanto mais subimos a montanha, mais a visão se amplia. E o professor nos levou ao topo da montanha, ao topo do ordenamento jurídico brasileiro, que é a nossa Carta Magna. E nos convidou a, de lá, ter uma visão muito mais ampliada na interpretação da legislação infraconstitucional. Isso nos leva, professor, todos nós que lidamos com o direito do trabalho, a uma ótima reflexão. Logo, logo estaremos interpretando, logo, logo estaremos aplicando essa nova legislação, que, obviamente, integra o ordenamento jurídico e, como tal, devemos reconhecê-la a partir do momento em que ela vem de um dos poderes da República legitimados para editá-la. E, por sua vez, temos o outro poder legitimado para interpretá-la e aplicá-la. Também, na minha manifestação da abertura deste evento, eu me manifestei com esta preocupação do aspecto socioeconômico dos reflexos da medida desta reforma e atingindo, como lá disse, todos, atingindo o capital, atingindo o trabalho e atingindo o Estado na sua arrecadação. Então, vamos efetivamente conviver com esses reflexos que, a partir daí, cada um de nós irá refletir sobre as suas consequências. Eu gostaria que, em nome da comissão organizadora do evento, agradecer muito a sua presença, mais uma vez, enriqueceu muito o nosso evento e fechamos efetivamente com chave de ouro. Nós agradecemos. Vamos agora... Assim, para a composição da nossa mesa de encerramento, pedimos a presença de Sua Excelência, o Prefeito Municipal de São José do Rio Preto, Dr. Edinho Araújo. Da mesma forma, pedimos a presença do excelentíssimo desembargador, diretor da Escola Judicial e presidente da comissão organizadora deste congresso, Dr. Manuel Carlos Toledo Filho. E também o juiz diretor do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto, Dr. Hélio Gracelli. Ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o desembargador Manuel Carlos Toledo Filho. Bem, boa tarde a todos, caminhando já para o fim aqui do nosso evento. Mais uma vez agradecendo bastante a presença, a participação de todos. Nós, da Escola Judicial do TRT15, esperamos que tenhamos conseguido atingir nosso objetivo principal, e acredito que sim, eu, pelo menos, aprendi bastante, vendo as exposições, e agora, essa última, do professor Pojucan, me chamou a atenção para alguns detalhes, né? Ele falou bastante sobre, inclusive, o aspecto da escravidão, e quando nós acompanhávamos os debates da reforma, você percebia que havia ali uma grande insatisfação, em alguns momentos, com a CLT e com o Getúlio Vargas, o que é legítimo, né? É uma opinião, é um direito, né? Mas parecia que, em certos aspectos, essa insatisfação ia um pouco mais além. Ela começava a se referir não ao Getúlio Vargas, mas à Princesa Isabel, né? Quer dizer, o problema já era com a Lei Áurea. E aí eu acho que já é ir longe demais, né? E o professor Ipojucan lembrou também, e acho que nunca é demais recordar, porque as pessoas esquecem, o direito do trabalho
ele não foi fundamentalmente concebido, pensado ou gerado por revolucionários comunistas. Não, ele é uma típica, sempre foi, continua sendo uma típica invenção do sistema capitalista de produção, né? O direito do trabalho surgiu na segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX, e nessa época não havia, ou praticamente não havia, operários no parlamento, né? Nos parlamentos da Europa Ocidental, depois aqui nos parlamentos da própria América Latina. Então, quem que os senhores acham que teve, né? Quem foi que teve a ideia? Era uma resposta. O direito do trabalho sempre foi uma resposta necessária à pressão social que existia e ainda existe no campo das relações de trabalho dependente, de trabalho subordinado. O que isso significa? Significa que se você enfraquece o direito do trabalho, a doutora Rita falou isso também, você enfraquece o próprio sistema capitalista, né? De modo que é simples, senhores. Querem acabar com o capitalismo? É até relativamente fácil. Acabem com o direito do trabalho, né? E vocês vão ver, então, né, todos veremos a consequência, né? Acho que nós temos, então, que ter as coisas na sua devida dimensão. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos pela honra que nos concederam em comparecer e, desde logo, desejo um ótimo final de semana. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras de Sua Excelência, o Prefeito Municipal, Dr. Edinho Araújo. Boa tarde. Ontem nós tivemos aqui a abertura do 18º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural. Eu quero dizer, meu caro presidente Fernando da Silva Borges, que fui aqui representado, como todos presenciaram, pelo procurador-chefe da Prefeitura, o doutor Adilson Vedroni. E porque eu tive a honra de ter um convite para assistir ontem em São Paulo a palestra do ex-presidente da República dos Estados Unidos, Barack Obama. Mas eu fiz questão de vir aqui, e ontem, logo que cheguei, participei, mesmo que rapidamente, aqui do congresso, do coquetel, e hoje assisti às palavras finais do conferencista, a quem eu cumprimento, e os demais participantes aqui da mesa, o desembargador Manuel Carlos Toledo Filho. Cumprimento a todos os participantes. No início, a gente dá as boas-vindas. No final de um encontro como este, a gente fica com aquela expectativa, se foram bem recebidos, né, nesse ambiente aqui agradável, que é o complexo da SWIFT. Então, queria dizer que São José do Rio Preto tem a marca de ser uma cidade receptiva, uma cidade que quer acolher a todos muito bem, e dizer da honra que temos de sediar este Congresso Brasileiro. É claro que o doutor Fernando tem uma longa vivência desta região, uma vez que ele é daqui de Paulo de Faria, portanto, São José do Rio Preto pertence à grande Paulo de Faria, e dizer da alegria de recebê-los. Eu não tenho dúvida de que este congresso acrescentou. Eu ontem tive a oportunidade, presidente, de quando cheguei no coquetel, perguntar para algumas pessoas que participaram durante o dia de ontem, e a impressão era a melhor possível, todos muito felizes, muito satisfeitos, porque eu acho que é o momento do saber, do conhecimento. E lei nova é sempre aquela incógnita, né? Como é que vai ser interpretada, como é que vai ser analisada, mas é importante que nós tenhamos a oportunidade de ouvir conferencistas, e eu tive aqui a oportunidade de acompanhar aqueles que estiveram no dia de ontem e hoje, congresso de altíssimo nível. Então, eu queria, minha palavra de saudação, é dizer que Rio Preto os recebe, aqueles que são daqui, a oportunidade de ter este congresso, e aqueles que nos visitam, que retornem, porque nós queremos que Rio Preto seja cada vez uma cidade melhor para se viver. Só em derradeiras palavras, aqui nós temos uma das maiores expectativas de vida do Brasil. Temos em São José do Rio Preto o menor índice de mortalidade infantil. E é uma economia plural, nós não temos empresas poluidoras, é um comércio forte,
serviços realmente também muito pujante e uma medicina de ponta. Queremos cada vez mais que a cidade seja uma cidade de todos. Este é o compromisso que assumimos com a ONU, de que até 2030 nós vamos continuar perseguindo um desenvolvimento sustentável, uma cidade inclusiva, onde a cultura e a educação sejam fundamentais ao lado dos serviços essenciais. Volta à prefeitura pela terceira vez. Estou na vida pública há muitos anos, como sabe Vossa Excelência, sempre procurando fazer a boa política, porque este é o caminho para a solução e reafirmando os meus compromissos com a democracia, com a liberdade, e que nós todos possamos ter a consciência exata de que podemos mudar o mundo que nos cerca. E é com essas palavras que eu saúdo a todos, agradecidíssimo, mais uma vez, senhor presidente, e a toda a sua comissão organizadora, por sediarem aqui em São José do Rio Preto. E fica a cidade e esse complexo da SWIFT sempre à disposição de todos. Muito obrigado pela atenção. Bom retorno, pessoal. E teremos agora as palavras de Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembargador Fernando da Silva Borges. Bem, chegamos aí ao momento derradeiro do nosso congresso e contando com a ilustre e honrosa presença do prefeito Edinho Araújo. E poderia dizer que o prefeito Edinho Araújo ele faz parte da história do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nós, aqui, quando o Edinho administrou pela primeira vez São José do Rio Preto, aqui eu tive a honra de, à época, ser diretor do Fórum Trabalhista, sempre com um excelente relacionamento com a Prefeitura Municipal, o Poder Executivo. Recebemos, antes da administração do Edinho, um terreno onde está localizado o Fórum Trabalhista, num ponto nobre da cidade, né? 6.700 metros à época. Demorou um pouquinho, viu, prefeito, para a gente construir, uns 10 anos, mas conseguimos verba pública para erguer esta obra que está muito bem instalada, um dos melhores fóruns do interior do estado de São Paulo. E o prefeito Edinho também, à época parlamentar, deputado federal, à época em que se discutia a extinção da representação classista na Justiça do Trabalho, em 1999, e lá nós tivemos também uma grande acolhida do deputado federal Edinho Araújo, que, quando necessário, nos colocava para dentro do plenário, porque era um momento bastante tenso, à época, em razão da matéria que se discutia, e para adentrar o plenário só acompanhado de um parlamentar. Caso contrário, não conseguíamos. E, finalmente, agora, na presidência do desembargador Lorival, onde o nosso tribunal completou 30 anos de existência, o ano passado, e lá tivemos também a felicidade de termos uma sessão da Câmara dos Deputados em homenagem ao nosso tribunal, né? E lá estava o deputado federal Edinho Araújo nos saudando, sendo um dos oradores daquela sessão memorável e daí integrar a história do tribunal. Agradeço, em nome do tribunal, da comissão organizadora, a cessão desse belíssimo espaço, né? Rio Preto sempre agradou seus visitantes, mas cada vez que viemos aqui, a manifestação espontânea dos colegas que não conhecem ficam admirados. Tem até um bauruense aqui, o nosso vice-presidente Edmundo, que, com todo o seu bairrismo de Bauru, fez elogios rasgados aí à cidade, e também temos essa tradição que os colegas aqui, doutora Rita, doutor Hélio Gracelli, doutor Scanfella, todos os colegas
aqui, desculpe, esquecer algum nome, são tantos os colegas, a doutora Cíntia, o Alessandro, que tão bem nos recebem, e isso é também uma tradição. Então, estamos muito felizes e honrados com este evento, que pela segunda vez vem a Rio Preto, após 19 anos. O primeiro nós realizamos em 1998, aqui, que é o mesmo Congresso Rural. Eu gostaria de encerrar, agradecer mais uma vez o trabalho e a organização da comissão organizadora, aqui, mais uma vez, na pessoa do desembargador Manuel Carlos. Não é fácil, como sabemos, organizar e executar um congresso dessa magnitude. O nosso setor de cerimonial, o pessoal muito dedicado, o pessoal da segurança, enfim, todos, e principalmente os nossos painelistas, os nossos conferencistas, por nos trazerem aqui essas discussões em momento tão importante da história do direito do trabalho do país, embora não tão otimista, pelo contrário, não é? Pelas coisas que poderão vir pela frente, mas as dificuldades são para serem enfrentadas. E tenho certeza que a magistratura, o Ministério Público do Trabalho, os advogados trabalhistas, todos eles saberão enfrentar com equilíbrio, com firmeza e com serenidade todas essas profundas alterações que aí virão. Este foi mais um debate no sentido de discutirmos esses temas e esclarecermos a cada um de nós, nos auto-esclarecermos também. Por isso, eu agradeço também a presença de todos, os colegas magistrados que ocorreram em grande número, os estudantes, advogados, sindicalistas, enfim, todos que participaram desse grandioso evento. Agradeço e devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Então, uma vez mais, queremos agradecer a participação de todos, desejar um excelentíssimo final de semana e um seguro retorno às suas cidades. Muito obrigado.